Vasco se antecipa, Pedrinho toma a decisão, alerta ligado e o Romário detonou o geral. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTV Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço a humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela moral com a inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Galera, o negócio é o seguinte, a gente está aqui em frente ao Hotel B-Hotel, em Brasília, acompanhando também a seleção brasileira nesse período de data FIFA, um hotel que o Vasco inclusive costuma ficar hospedado nos jogos aqui no Mané Garrincha. Daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias sobre o jogo do Vasco aqui no Mané Garrincha, então fique até o final. E o detalhe é o seguinte, hoje o Vasco venceu o jogo treino contra a equipe do Boa Vista no CT Moacir Barbosa, jogo mais uma vez de virada, parece novela repetida, né? O Vasco vence mais uma vez com um jogo treino, virando a partida, e inicialmente tivemos a escalação com o goleiro Daniel Fusato, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos sendo a dupla de zaga, na lateral esquerda Lucas Piton, Hugo Moura, Souza como volante, Garré, Nuno, Ryan e Verrete. Equipe inicial considerado titular, claro, com alguns jogadores ali, por exemplo, Daniel Fusato, goleiro reserva do Jardim. O Vasco venceu o jogo por 2-1 na ocasião, e os gols foram do Sforza e do Payet, né, hoje no dia 22. E um detalhe, né, que nesse momento o Vasco segue essa preparação para o jogo contra o Santos no dia 30 desse mês. O jogo vai marcar o início do Campeonato Brasileiro, e fica esse alerta ligado, né? Mais basicamente uma novela repetida, porque no último jogo contra a equipe do Maricá foi dividido em 4 tempos, o Vasco perdeu de 2-1 os 2 primeiros tempos e depois virou para 4-2. E muito parecido, né? O time segue, inclusive na situação, os titulares do Vasco foram superados pelo Maricá e pelo Boa Vista em seus respectivos minutos de jogo treino. O time que venceu as 2 partidas, mas somente quando as reservas entraram na atividade, ou seja, o time reserva conseguiu ali a vitória, conseguiu o gol no final, e o Vasco acabou vencendo de virada. Bom, jogo treino, muitas das vezes, né, você precisa tirar algumas situações para corrigir durante a semana no treinamento, e o Vasco precisa agora se preparar mais ainda, tirar desses jogos treinos as situações para corrigir, mas fica um alerta ligado, né, fica uma preocupação, principalmente para o Carille ter que organizar esse time, chegar a 100% para o Campeonato Brasileiro. Claro, não dá para a gente ficar aqui sendo engenheiro de obra pronta, o trabalho vai ser avaliado ali no dia a dia. Eu acho que nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão a gente ainda vai ter o técnico Fábio Carille, e essas 5 rodadas até o jogo contra o Flamengo vai ser definido o futuro do Carille. Tomara que haja uma melhora, uma evolução, um desenvolvimento, o Vasco consiga pontuar bem os 5 primeiros jogos, que são muito importantes, são decisivos, a começar pelo Santos, depois o Clássico na 5ª rodada. Enfim, o detalhe é que o jogo treino também foi dividido em 2 tempos de 30 minutos e um terceiro tempo de 45. Nas primeiras etapas, com os times titulares, o Boa Vista saiu na frente. No último período, após a mudança no elenco, o Vasco conseguiu a virada. Portanto, todos os detalhes aí, como é que foi o jogo treino de hoje no CT Moacir Barbosa. Mudando aqui de assunto, vamos falar algo muito importante, porque eu vejo como um detalhe importante essa antecipação do Vasco já para sentar à mesa e negociar uma renovação com o Puma Rodrigues. Informação que saiu no GE, Puma tem conversas para renovar com o Vasco. O atual vínculo do lateral vai até o final do ano e há interesse das 2 partes em ampliá-lo. O jogador é visto como um dos líderes no elenco e é importante na rotação do time, que terá competições para disputar em 2025. Exatamente esse é o detalhe mais importante. Por exemplo, o Puma é um jogador muito solícito, né? O próprio Paulo Henrique falou na nossa exclusiva durante a semana que não tem essa disputa de ego, né? O Paulo Henrique entra, o Paulo Henrique é o titular,
o Puma Rodrigues, quando é acionado, ele entra, faz o trabalho de ponta, faz ali o trabalho de lateral, claro, de uma forma mais ofensiva, mas não é à toa que é um dos jogadores de confiança do Marcelo Bielsa na seleção uruguaia. Então, assim, eu acho muito interessante essa antecipação do Vasco nesse momento de chegar e conversar com o Puma Rodrigues para renovar, para ampliar o seu contrato, né, de mais 1 ano, 2 anos, enfim, até para o Vasco ter pelo menos ali uma segurança na lateral direita, com o PH, que basicamente dá uma confiança tanto de uma forma ofensiva e defensivamente, e o Puma Rodrigues, quando o Vasco precisar ali no segundo tempo atacar, propor mais o jogo, né? Então, nesse sentido, eu acho muito válido, muito interessante essa renovação. O Vasco que vai ter a Copa do Brasil, vai ter a Copa do Brasil, a Sul-Americana, vai ter pela frente, né, um calendário muito extenso, muito puxado, e é muito importante, né, essa renovação. Bom, vamos mudar aqui de assunto, trazer mais detalhes aqui para o torcedor que está acompanhando aqui a gente na tela do BTB Esporte. Conto com o seu like, com a sua inscrição, porque vamos falar agora sobre, deixa eu trazer aqui, a questão do presidente Pedrinho tomar a decisão em virtude aqui do estádio Mané Garrincha. Tá? Um detalhe importante, o BTB Esportes apurou hoje essa informação, o BTB Esportes apurou essa notícia juntamente com o amigo Mumu da Colina, que se fala de Vasco. A galera estava perguntando por que a diretoria tomou a decisão de transferir, né, de vender aqui para o estádio Mané Garrincha. E algo muito diferente do que aconteceu ano passado na gestão do Lúcio Barbosa, na 777, que é em que o Vasco vende por 1 milhão o jogo aqui para o Mané Garrincha, e o estádio na ocasião em bilheteria faturou 7 milhões. Né? E assim, o jogo que vai ser 50-50, 50% para o Palmeiras, 50% para o Vasco. Nesse detalhe, há uma diferença da escolha do ano passado. Eu até trouxe como a decisão de levar o jogo do Vasco Palmeiras aqui para Brasília no estádio tem um motivo claro: aumentar a arrecadação. Segundo a apuração, a atuação da gestão atual dobrou o valor da negociação comparado ao do ano passado. Então, ano passado vendeu por 1 milhão, esse ano já vendeu por 2 milhões. Se a gente for colocar, um valor muito além que o Vasco arrecadaria de bilheteria. Então, foi uma estratégia até bem pensada nesse caso, né? Você fatura basicamente o dobro, vendendo, se eu não me engano, salvo engano, quem cuida aqui da gestão do estádio, da gestão até da logística, né, é a Metrópolis, né? Inclusive, ano passado, vale lembrar que houve ali um jogo entre Vasco e Madureira, teve aquela questão do Vasco não viajar junto com Madureira, e o presidente do Madureira ficou chateado, soltou uma nota. Toda essa parte de logística e também a estrutura do evento é com a Metrópole. Então, basicamente, o Vasco consegue fechar esse acordo, consegue fechar essa negociação bem diferente do que aconteceu no ano passado, visando, obviamente, lucrar. Amanhã eu trago mais detalhes em relação a essa questão, tá bom? Porque agora vou trazer para vocês uma declaração muito importante do baixinho, do Romário, sobre a questão do presidente da CBF. O Mário trouxe ali o seu posicionamento, a gente trouxe essa informação aqui diretamente de Brasília, sobre o presidente da CBF ser o candidato único para a eleição 2026, que vai basicamente elegê-lo até 2030, e há uma cláusula que ele pode se reeleger em 2030 até 2034. E o baixinho, né, que sempre ali no seu modo sincerão, falou tudo. A gente vai acompanhar agora, nesse momento, a fala do baixinho. E segundo o estatuto da CBF, o presidente permite ao presidente marcar, antecipar uma eleição. Foi o que ele fez. Não está cometendo nenhum crime, não tem nada fora do estatuto. E em relação a ele não ter adversário, isso é porque, infelizmente, os concorrentes, os prováveis adversários, entenderam que não iriam ganhar. O Ronaldo, que seria um cara que eu tenho certeza que teria condição total de disputar para ser presidente, entendeu também que hoje ainda não é na hora dele. O que eu espero da CBF é que a CBF faça o papel dela. Esse presidente atual tem feito
um trabalho bem melhor do que os outros. Conseguiu tirar os ratos, os ladrões lá de dentro da CBF. Desejar boa sorte para ele, boa sorte para a CBF, até porque a gente tem uma Copa do Mundo e a CBF é a instituição mais importante do Brasil nesse momento quando se fala de esporte, porque vem a Copa do Mundo aí. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final desse vídeo. BTB Esportes em todos os lugares. Deixa o like, compartilhe com um amigo, com um torcedor, dá o like também, se inscreva no canal. Amanhã cedinho eu volto com muito mais informações. A gente tem aqui, ó, muitas apurações, não dá para trazer num vídeo só, mas eu vou trazer amanhã cedo, deixar você bem informado, tá bom? Um abraço, até o próximo.